Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA, uma empresa de informações empresariais aqui de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Bom, nós estamos produzindo uma série de vídeos analisando os projetos dos dois presidenciáveis que vão disputar no dia 28 de outubro o segundo turno das eleições. É claro que, como nós vimos, eram 13 presidenciáveis e no último domingo, no dia 7, nós fomos para o primeiro turno e aí saíram dois presidenciáveis, o Haddad e o Bolsonaro, né? Esses dois pré-candidatos, então eles farão agora a sua campanha nessas próximas 3 semanas e estarão se encontrando no dia 28 de outubro, um domingo. Muito bem, é claro que esses dois presidenciáveis têm os seus projetos na área de educação, transporte e vai por aí afora. E eles também têm o seu projeto na área tributária, que é aquilo que nos interessa, né? Nós temos falado muito sobre isso. Então, qual é a nossa ideia? É fazer uma série de vídeos e em cada um dos vídeos nós vamos confrontar, fazer um encontro da ideia dos dois presidenciáveis a respeito de um determinado tema. Muito bem, neste vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, no vídeo anterior nós falamos a respeito da ideia dos dois de conceder isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até 5 salários mínimos, levantando algumas hipóteses, etc. Neste segundo vídeo da série, nós vamos falar a respeito dos projetos dos pré-candidatos para a tributação sobre a distribuição de lucros ou dividendos, né? E vamos analisar na versão, por exemplo, do Haddad e essa mesma tributação na versão do Bolsonaro. As ideias não são idênticas, claro, cada um tem uma maneira. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dessa tributação. Como todos sabem, a tributação dos lucros ou dividendos distribuídos, ela foi tornada isenta pelo imposto de renda a partir de 1º de janeiro de 1996. Até 31 de dezembro de 95, nós tínhamos uma tributação. Quem é daquela época se lembra que a distribuição de lucros ou dividendos estava sujeita ao imposto de renda retido na fonte de 15%. A partir de 1º de janeiro de 1996, essa tributação ela foi isentada. Então, desde 96, bastante tempo já, as empresas podem distribuir os seus lucros contábeis devidamente apurados para os sócios, sejam lucros ou dividendos na SA, e não há nenhuma tributação. Muito bem, os dois presidenciáveis que vão concorrer aí no dia 28, eles já anunciaram que pretendem restabelecer essa tributação na distribuição de lucros ou dividendos. Isso está muito claro, tanto nas palavras do Haddad como nas palavras do Bolsonaro. Ambos já disseram em várias oportunidades e agora incluíram nos seus programas exatamente isso. Muito bem, então vamos confrontar essas duas opiniões para nós entender o que cada um está querendo. Vamos falar primeiro da proposta do Haddad. O que ele entende que deve ser feito? Ele pretende tributar a distribuição de lucros ou dividendos pela tabela progressiva. Vejam, quando essa tributação acabou, 31 de dezembro de 95, era 15%. Na verdade, os lucros distribuídos nunca foram tributados pela tabela progressiva. Essa é uma ideia, com certeza, original do Haddad e dos seus assessores. Ele pretende tributar isso pela tabela progressiva, né? Então, essa é a grande novidade. O segundo ponto dessa versão do Haddad é que ela pretende fazer um aumento do imposto de renda da pessoa física. Esse aumento na tributação, ele pode ser combinado com a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, por exemplo, nós sabemos que as empresas hoje, né, elas pagam, as pessoas jurídicas, 34% aqui no Brasil, né? 15% da alíquota geral,
10% do adicional do IRPJ e mais 9% da contribuição. Somando 15 mais 10, 25, mais 9, 34. Me parece que a ideia do Haddad é reduzir esses 34 para um percentual menor, talvez 20, 21, não se sabe exatamente quando. Isso faria com que compensa esse aumento da tributação na distribuição de lucros ou dividendos, né? Bom, muito bem. Essa redução das alíquotas, segundo o candidato, é para tornar compatível o setor privado, que ele possa ter competitividade. Aliás, essa ideia não é original, é a mesma ideia que foi aplicada pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos no final do ano passado, né? Reduz a alíquota da pessoa jurídica e aumenta um pouco a tributação na distribuição de pessoa física. Muito bem, essa é a versão primeira do candidato Haddad. Vamos agora para a versão do Jair Bolsonaro. É o seguinte, ele pretende tributar a distribuição de lucro pela alíquota fixa de 20%, né? Completamente diferente do Haddad. O Haddad quer aplicar para a tabela progressiva, né? Vai de 0 a 27,5%, se é que não vai aumentar. Já o Bolsonaro não, ele quer tributar pela alíquota fixa de 20%. Era 15% enquanto existiu, agora retornaria para 20% na versão Bolsonaro. Mas o Bolsonaro diz que, ao mesmo tempo, ele reduziria a carga tributária das empresas, o IRPJ, os outros 10%, de 34% para 15%. Vejam, os 34%, né, que é 15 mais 10 adicional, mais 9, que dá 34%, ele reduziria tudo isso para 15%. A redução seria de 19%. E, paralelamente, ele criaria a tributação na distribuição de lucros ou dividendos de 20%. Meio que equilibra, né? Ele aumenta a tributação na distribuição e reduz a tributação lá nas empresas. Muito bem, vejam que as versões são mais ou menos parecidas, né? Aquela história de reduz aqui e aumenta lá, né? Só que primeiro, Haddad quer fazer pela tabela progressiva, que pode dar mais aumento, e o Bolsonaro pretende a alíquota fixa de 20%. Mas eu queria colocar uma dúvida que, desde quando isso foi anunciado, eu tenho uma grande dúvida sobre isso. É o seguinte, nas duas versões, tanto do Haddad como do Bolsonaro, a dúvida é o seguinte, a distribuição de lucros ou dividendos após a vigência, eventualmente, da lei que venha a ser aprovada, será obrigatória? Isto é, as empresas obrigatoriamente terão que distribuir lucro? Ora, se não for obrigatório, é claro que a compensação planejada pelos técnicos, né, aumenta, diminui, nunca vai ocorrer, né? Então, na versão, por exemplo, do Haddad, ele reduz a alíquota da jurídica e a empresa distribui ou não, se quiser. Se não distribuir, não vai compensar. Na versão do Bolsonaro, mesma coisa. Ele reduz a alíquota da jurídica de 34% para 15%, 19% de redução. Agora, se a empresa não for obrigada a distribuir, ela não distribuir não vai pagar o 20%, isto é, o sócio beneficiário não pagará. Então, vejam, me intriga muito isso aí, né? A menos que a lei venha dizer, olha, todas as pessoas jurídicas estarão obrigadas a distribuir os seus lucros ou dividendos apurados lá nas suas demonstrações contábeis. Mas eu acho que nenhuma pessoa de bom senso faria isso, porque obrigar as empresas a distribuir o lucro descapitaliza a empresa. Ela vai tirar dinheiro do seu caixa para entregar para o seu sócio. E o sócio vai fazer o que quiser. Quer dizer, se sai o dinheiro da empresa, menos emprego, menos produção. Vai no bolso do sócio, o sócio, bom, ele pode fazer um outro empreendimento, pode construir alguma coisa, mas ele também pode passear pelo mundo. Ele também pode comprar coisas supérfluas, etc., né? Então, eu ainda estou com essa dúvida, infelizmente a gente não tem acesso à assessoria, aos economistas e tal, mas eu estou focando isso aí para que nós vemos se realmente se essa dúvida procede ou não. Muito bem, pessoal, então este foi o vídeo número 2 que nós estamos produzindo
analisando o confronto de ideias entre o pré-candidato Haddad e o pré-candidato Bolsonaro sobre várias coisas. Eu queria lembrar que no próximo vídeo, o terceiro vídeo, nós vamos fazer a mesma ideia de hoje, só com exemplos práticos, né? Nós bolamos alguns exemplos práticos de como vai se dar essa subtração, essa tributação, para ficar muito claro o que é uma coisa, o que é outra, e eu convido, evidentemente, vocês para ver o vídeo número 3, que é exemplos práticos sobre a tributação da distribuição de lucros ou dividendos, né? Então, ficam todos convidados para o próximo vídeo dos exemplos práticos que estaremos disponíveis. Por enquanto, eu gostaria de agradecer muito a audiência de todos e espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.